Boa noite. Olha aí, agora melhorou. Pessoal, vocês têm que entender que se eu falo um tom alto, vocês falam um tom alto, eu me sinto mais confiante, eu falo mais, o professor acha que eu dei o gás e eu consigo mais nota. Essa foi a piada. Tá. Então, inicialmente, gostaria de cumprimentar o professor, a Beli, os alunos e alunas do curso de administração do quarto período. Vou falar então o assunto tecnologia das organizações. Antes de mais nada, eu gostaria de abordar o termo tecnologia. Acredito que muita gente já tenha visto o que significa pela letra, mas vamos voltar um pouquinho aí no tempo. Então, tecno significa tecnia, do grego, significa técnica. E logia, como a gente já conhece aí de anos anteriores, é estudo. Então, é o estudo de técnicas que usa métodos, instrumentos para a resolução de problemas do dia a dia, pessoal, empresarial, ou seja, tudo que a gente vê. Então, a gente pensa nisso daí, só que voltado para a organização. Então, vou dividir aqui em 3 tempos a tecnologia, ainda, sem entrar no assunto tecnologia das organizações. Então, a tecnologia primitiva, no início, foi o desenvolvimento de fogo, da roda e da escrita. Seja lá na pedra, não sei dizer como é que foi, mas da escrita foram os 3 primeiros desenvolvimentos de técnica que o ser humano veio a fazer. Então, a gente percebe o quê? Que fogo, para talvez esquentar comida, se aquecer, né? Questão de sobrevivência, roda para a locomoção e escrita para registrar ali fatos, acontecimentos, conhecimentos, experiências e etc. Falando em tecnologia medieval, então a gente tem mais a questão da invenção da prensa móvel, criação de armas ou as tecnologias de grandes navegações. A tecnologia no século XX, que é o que a gente mais vê hoje voltar à tecnologia, se refere à tecnologia da informação, que é pegar o que é? Aquela informação, transformar em matéria, de forma que a empresa consiga se planejar, usar aquelas informações anteriores para conseguir resultados futuros. Por exemplo, a comunicação que a gente vê, telefone, rádio, celular, todo tipo de comunicação existente aí. Os computadores que a gente conhece. O primeiro computador, não sei se alguém já chegou a pesquisar ou já ouviu alguém abordar sobre esse assunto, era um computador que ocupava uma sala gigante e não fazia o cálculo de uma calculadora. Ou seja, não servia para quase nada. Mas era um computador, foi o primeiro a ser desenvolvido. E a internet também, aí desenvolvida a partir do século XX. Então a tecnologia, o que ela visa? Ela visa a melhoria da vida, da qualidade de vida do homem. Certo? Então é mais comodidade, é um carro mais confortável, é ar-condicionado, é direção elétrica, alarme residencial, automatização de procedimentos da empresa. Então são N assuntos que a gente pode abordar aqui. Só que nós temos com isso o quê? Pontos positivos e pontos negativos. Então, os pontos positivos, melhor dizendo, os pontos negativos são a questão de desemprego. Então, se você tem determinado processo, por exemplo, solda, se eu tenho 50 funcionários que executam a solda e eu posso colocar 2 máquinas que vão executar o mesmo processo, só que com 2 operários na máquina, então é muito melhor eu dispensar 48 funcionários e pagar menos. Certo? Qual a desvantagem disso? Certamente vai gastar mais energia ou vai poluir mais, porque pode ser alguma coisa movida ali que vá causar poluição no meio ambiente. Tá, então, o uso da tecnologia nas organizações, pessoal, eu quero que vocês entendam que é muito importante. Então, além de nós aqui
nos preocuparmos com todos os assuntos que a gente vê, recursos humanos, planejamento, qualidade do produto, preço acessível. Então nós temos que nos preocupar também com a questão de tecnologia. Não adianta nada você ser um administrador e falar, não, eu sou ruim de tecnologia, abro mão disso e vai ser assim. Eu sei que tem muita gente aqui, na cidade, falando, que tem família, tem empresa que é familiar, ou seja, já tem um procedimento ali que é feito há muito tempo atrás. E essa empresa ela abre mão de quê? De pegar e trazer conhecimentos novos, trazer tecnologias para reduzir custos, despesas na empresa e ter uma qualidade melhor, certo? Eu dei um exemplo aqui. Tinha um casal de evangélicos casou e o cara, ao ver a sua mulher fazendo lá o franguinho, ela cortou a perna. Então, o que acontece? Ela estranhou, foi lá e perguntou para ela: mas por que cortar a perna do frango? Não, porque minha mãe fazia assim. Então, vamos perguntar para sua mãe por que ela cortava a perna, não faz sentido. Foram lá perguntar para a mãe: mãe, por que cortar a perna? Ah, não sei, aprendi com a minha mãe. Aí falou: vamos lá, a avózinha lá de 90 anos. Mas, avó, por que cortar a perna do frango? Aprendi com a minha mãe. Com a minha mãe. Fomos lá na nona, né? O pessoal aqui da região chama. Mas por que cortar a perna do frango? Ah, porque na minha panela não cabe. Aí é difícil, né? Então tem visões que nossos pais têm do passado que hoje que fazem sentido na época, só que com a evolução das coisas, da tecnologia em si, tão obsoletas de certa forma. E certamente, tendo em vista que a tecnologia nas organizações é algo extremamente competitivo, então quem não aderir a isso, certamente vai perder a sua competitividade e não vai manter um patamar bom para sustentar a organização. Então, futuros administradores, sempre que possível, observem possibilidades que podem implementar, incluir, se forem abrir uma empresa, se forem assumir uma empresa que já existe. Então, veja algum processo ali, alguma coisa que está em desuso. Bom, eu tentei passar em poucas palavras aqui o assunto. Espero que todos tenham entendido. Uma boa noite.